Vamos continuar a falar dos 5 pilares da Reforma Protestante, amém? A semana passada, vocês lembram, nós falámos um pouquinho da Reforma. Não é nosso objetivo salientar muito a parte histórica, não é que não tem importância, não é que você não deva conhecer e ler, mas o nosso objetivo principal é salientar o que era a doutrina ou que fundamentos tiveram por base doutrinária que levaram à Reforma. Nós estamos a referir ainda ao dia 31 de outubro, que é o dia da Reforma, né? O cristão não celebra o Halloween, não celebra os finados, não celebra os mortos, celebramos a vida e celebramos aquele que vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo, e agradecemos a Deus porque houve homens em 1517 que puderam desejar voltar a ser a igreja, tal e qual no primeiro século o Senhor instituiu, e que nós hoje vivemos dias de apostasia. Não é novidade, a palavra diz que seria assim mesmo, nós possamos ter a mesma força e possamos da mesma maneira desejar e fazer aquilo que está ao nosso alcance. E deixe-me dizer, irmão, tem muito ao seu alcance, muito mais do que você pode imaginar, para que nós possamos voltar ao Evangelho e pregarmos a verdade do Evangelho e permanecermos nele. Como vocês podem ver ali, tem ali aquele símbolo, foi usado, tem sido usado por todo o lado, e é somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a graça e somente a glória de Deus. A semana passada nós falámos somente a Escritura. Não recordam? Nós falámos somente a Escritura e nós falámos que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Eu só estou a recapitular na semana passada. A fé é pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, e falámos que nós fomos resgatados da morte para a vida, né? Porque a palavra, a mensagem do Evangelho formou aos pés dos que anunciam o Evangelho da paz. E nós falámos depois que vida cristã acontece quando nós vemos pelas Escrituras como é que temos que andar segundo o caminho da salvação. Você vai ver que nós hoje não vamos ficar muito longe daquilo que nós falamos a semana passada, e ao longo deste estudo você vai encontrar também, se o Senhor nos permitir, nós chegarmos no final deste estudo, amém? Ao longo das 5 semanas, você vai reparar que sempre tem essas duas colocações, ou vai ter, e os assuntos estão ligados. Somente a fé, somente a graça e a fé, você vai ver que está super ligado, e Cristo e as Escrituras também, porque nós dizemos que a Escritura é cristocêntrica, amém? Tem Cristo no centro. Então, falando da Escritura a semana passada e hoje de Cristo, vai estar ligado, assim como vai estar ligado com a fé, vai estar ligado com a graça, e claro que tudo aquilo, irmãos, tem e revela e demonstra a glória de Deus. Amém? Então todas as mensagens vão estar ligadas, nos permitindo o Senhor. Irmãos, eu particularmente tenho sido tocado por este assunto, tenho aprendido com este assunto, e creio, entendo que o Senhor nos tem dado esta direção. Amém? Tem um slide aí para o meio já, que vai estar muito à frente, Carla, mas eu não sei o número. Deixa eu ver se eu descubro aqui o número no iPad. É um número... Opa, não sei. É a seguir à segunda vez que aparece aquele desenho amarelo. Eu devia ter posto logo aí, foi por engano. É isso mesmo. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz, e é o texto que nós vamos ler, se não quiser ficar de pé, é aquele texto que nós iniciamos a mensagem, o culto hoje. E eu sublinhei, eu coloquei por baixo, uma linha de cada vez que este texto que nós vamos ler fala em Ele. Amém? Não, se quiser pode ficar de pé, como sentir no seu coração, mas que a reverência esteja, né? Não está no ficar de pé. É uma tradição bonita, amém? Da palavra de Deus diz que Jesus ficou em pé na sinagoga e leu as Escrituras, amém? É uma tradição bonita, mas não simboliza nada se você no seu coração não tem temor pelas Escrituras, amém? É só um símbolo, aqueles que podem, amém? Irmãos, é claro, aqueles que não podem, irmão, esteja à vontade, por favor, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, porque nele quem? Em Cristo, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele
feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós, também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas boas obras, como agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Que lê na sua cabeça, eterno Deus e Pai, te louvamos e te adoramos, e te pedimos a tua graça, Senhor, para a exposição da tua palavra, que seja o teu agir e o teu poder. A ti, somente a ti, nós glorificamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Este texto é extraordinário, irmãos. Só a beleza deste texto, quando nos fala de Cristo. Irmãos, a beleza da palavra do Senhor a apresentar Cristo desde Gênesis a Apocalipse. E desde o início, e a semana passada, irmãos, nós falamos de Escritura. Amém? E está a ver como está relacionado? A Escritura é cristocêntrica. E hoje falamos somente de Cristo. Eram os 5 sós, né? Os 5 solos, ou como você quiser dizer, se você sabe bem o latim, esteja à vontade aí para dizer corretamente como é que se diz, mas se não, qualquer coisa, a Soninha estudou latim, ela pode nos ajudar. Mas a gente fala somente, né? Em português, ou só Cristo, só as Escrituras. A semana passada falámos das Escrituras e hoje nós podemos analisar Cristo. Irmão, a Escritura, como eu dizia, é cristocêntrica. Em toda a palavra de Deus, ela nos apresenta a Cristo. Deixe-me dizer só uma dica aí, para você tomar uma nota de rodapé. Amém? E conferir, ok? Se você lê um texto das Sagradas Escrituras e você não viu Cristo nele, você leu errado. Você lê um texto das Escrituras e você não encontrou Cristo nesse texto. A Carla foi para lá, é por causa de eu não brincar mais com ela, não é? Eu brinco muito com ela durante as mensagens, ela saiu da minha vista. Se você lê um texto das Escrituras e você não encontrou Cristo nele, irmão, leia de novo porque você está a ler errado. Porque toda a Escritura apresenta Cristo. Porque Abraão, quando ia imolar o filho, era Cristo. E quando a porta da arca se fechou e teve aquela oportunidade, Cristo era uma demonstração ali. E diz a vocês, não, irmão, mas Cristo só vem no Novo Testamento. Mas o que é que diz Hebreus 11? Todos aqueles morreram na promessa, na esperança de algo maior, de algo melhor. A salvação acontece em Cristo e todo o plano para a humanidade está baseado e centralizado em Cristo. E toda a Escritura fala de Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Somente, amados irmãos, nós temos estado a estudar em Roselle Park. Alguns irmãos dizem que eu falo muito rápido, atropelo as palavras e não se entende. Então vou tentar agora corrigir. Estamos a estudar em Roselle Park as 7 cartas às igrejas do Apocalipse. A figura principal das cartas, para os irmãos que têm estado a assistir ali, é Cristo. Cristo apresenta a igreja, Cristo dá indicações para a igreja, Cristo está na igreja e no final a promessa para a igreja é viver com Cristo. É Cristo. A razão de você viver, a razão de você respira nele, você permanece nele. Ele é tudo. E toda a Escritura aponta. Então você lê um texto, você não viu Cristo nesse texto, leia até que você entenda. Peça ao Espírito Santo que lhe mostre. Cristo tem que estar na Escritura. Em qualquer versículo que você lê, em qualquer momento que você lê, em qualquer situação, é Cristo, Ele é tudo. Ele é o centro. E Ele está, é a figura central de toda a Escritura, amados irmãos. Nós precisamos ter isto em atenção. Quando você lê as Escrituras, vá com esse princípio de que você tem que encontrar Cristo. Enquanto não encontrar, você continua a ler. Você lê uma história bonita. Davi vem, o rapazinho vem lá com a funda e tal, acerta em Golias, e Golias cai, e você fica fascinado com aquilo. Se você não viu Cristo nessa história, se você não conseguiu perceber ali Cristo, irmão, e você tivesse lido a Branca de Neve e os 7 Anões, era a mesma coisa. Se você não consegue trazer da Escritura a aplicação, irmão, busca até trazer. Peça a Deus que lhe mostre. Ou procura, ou estude. Ou vá consultar um bom livro. Amém? Um bom livro. Amém? Vá procurar e perceba que nas Escrituras tem que ter Cristo. Está lá. Tem que estar em algum lugar. Tem que trazer alguma coisa para a sua vida. Tem que trazer alguma coisa, não de positivo. Tá, irmão? Porque muitas vezes não vai trazer nada positivo. Vai trazer algo que vai trabalhar na sua vida, vai trazer algo que vai martelar na sua vida, mas traz Cristo, por certo. Então, figura central das Escrituras. Amém? Cristo. Louvado seja o nome do Senhor por isso, irmão. Louvado seja Deus. Servimos a Cristo. Somos servos dele. Louvado seja Deus. Amém? O próximo slide, Carla, por favor. Não, para a frente, aí para a frente. Diz assim. Não. Esse é o mesmo, não é? Ok. Salvação
só em Cristo. E isto nós já entendemos. Lembra há pouco que eu disse que a semana passada nós estudamos as Escrituras, falámos sobre somente as Escrituras e dissemos que a palavra pregada, então nós fomos resgatados da morte para a vida. Amém? E depois o nosso segundo ponto foi a caminhada cristã. Você vai ver que não está muito longe. Salvação só em Cristo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. E em Atos 4,12 diz, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Irmãos, eu estava a fazer uma mensagem evangelística aqui extraordinária. Eu disse, irmãos, já sou salvo, eu sei que foi Cristo que deu a sua vida por nós. Irmão, não tem outra mensagem para a gente pregar que não seja o evangelho da cruz. Se a palavra é cristocêntrica, ela aponta para lá. O momento alto da história da humanidade é quando Cristo dá a sua vida por nós. Irmão, nada pode ser comparado ao momento em que Cristo dá a sua vida por nós. E a salvação nós encontramos e alcançamos porque o santo, o justo, pagou o preço pelos nossos pecados. E a ira de Deus que estava sobre nós, a condenação que está sobre nós, é posta em Cristo. E Ele é a essência, a fonte, a pessoa, o ser, Deus, na segunda pessoa da Trindade, que leva e enfrenta a ira de Deus em seu lugar. E dá a vida por nós. Irmão, e a coisa mais triste do mundo, vou falar que talvez, pessoalmente, a coisa mais triste do mundo, eu penso que sim, é quando a gente ensina uma criança dessas pequeninos que estão aqui, eles hoje quiseram o banquinho deles, a proposta, eu fui buscar, foi eles que quiseram. E tiveram aí a cantar, glória a Deus, não é? Está coisa, mas a gente vai ajudando aí as crianças. É a gente dizer a uma criança dessas que Jesus era um homem bom e vieram os maus e mataram Jesus. Misericórdia. Você está a dizer que tem um grupo de homens maus que tinham mais força que Deus. Jesus é Deus. Olha, tem uns homens maus. Deus é todo poderoso, Ele criou tudo. Mas na hora de morrer, houve uns homens maus que vieram e tinham mais força que Jesus e mataram Jesus. Você, não, mas eu não digo isso, eu só digo que foi uns homens maus que mataram Jesus. Pois, mas é isso que ele entendeu. Irmão, há um tempo atrás, eu estava a falar, eu tive esse cicrano aí, o Mel Gibson, fez esse filme cheio de sangue e tal, essa coisa toda. E ele demonstrou ali o espancamento que eu não vou discutir, nem se você deve ver o filme ou se não deve, tenha cuidado, porque não foi feito por alguém que serve o Senhor e teme a Deus, que essa é a realidade, mas ele ele mostra aquele espancamento todo e ele gosta de exagero, não é? E a gente diz, o indivíduo é exagerado. Não é, irmãos, não é. Acreditamos e entendemos que seria exatamente aquilo, ou pior ainda. Mas isso não significou que isso não simboliza rigorosamente nada, porque aquilo que foi feito a Jesus naquele dia era alguma coisa que acontecia na época. A dor física de Jesus não é a essência da sua salvação. Você não é salvo porque um grupo de homens maus matou Jesus. Uma vez eu estava a falar com um colega meu sobre esse assunto e ele estava-me a dizer, pois é, e tal, o Mel Gibson criou um problema entre os judeus e tal, porque agora ele disse que foi posto uma culpa muito grande neles, eu não sei qual, né? E eu disse, pois é, né? E não foi nem uns nem outros que mataram Jesus, né? E diz ele assim, pois não, o culpado é aquele que deu a ordem para matar Jesus. Eu disse, meu Deus, o culpado da morte de Cristo foi você, irmão. Ele morreu por nosso lugar. Nós somos os responsáveis. Mas não foi nenhum de nós que o matou. Jesus disse, ninguém é a minha vida. Para não haver confusão, não vá alguém achar que podia matar a Deus. Tem alguém que pode matar Deus aqui, irmão? Você não pode nem ficar zangado com ele, viu? Não brinca com Deus. Não fica zangado com Deus. Quanto mais matar Deus, matou a Deus. Mataram Jesus, mataram nada, irmão. Antes que acontecesse, antes que viessem a dizer isso, Ele disse, a minha vida ninguém a tira de mim, eu de mim mesmo a dou. Ele deu a vida por nós, Ele se entregou em nosso lugar, voluntariamente. Voluntariamente, Ele enfrentou a ira de Deus voluntariamente. A ira do Pai contra o pecado foi despejada em Cristo, e Isaías diz que esmagou a Cristo na cruz. A ira do Pai contra o nosso pecado. Ele se entregou voluntariamente por nós. E isso é Cristo, somente Cristo. E a salvação só é alcançada por isso. E isso somente. Cristo e Cristo. Somente. Christ and Christ alone. Ele deu a vida inteiramente em nosso lugar por vontade
dele para que o Pai fosse glorificado na cruz e nós pudéssemos ter comunhão com o Pai e nós pudéssemos ter vidas que glorificam a Deus. Diz a palavra do Senhor que Ele satisfez ao Pai, pagando o preço pelos nossos pecados. Isso é a salvação. Isso é o que está dito ali. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E em nenhum outro há salvação. Nenhum outro nome há dado no qual podamos ser salvos. Fomos salvos porque Cristo deu a sua vida por nós. Irmão, quando você fala de Jesus a uma criança, por favor, não diga que um grupo de homens maus matou Jesus. Isso não serve de nada à criança. Diga-lhe a verdade, Jesus morreu pelos teus pecados. E deixa-me falar uma coisa, isso não traumatiza a criança, não. Sabe o que é que traumatiza a criança? É encher a cabeça, como o irmão José estava a dizer na escola dominical, de violência dos desenhos animados e de lhes dar brinquedos. Não foi que o irmão falou de brinquedos, brinquedos violentos? Isso sim, isso traumatiza a criança. Falar de Cristo não traumatiza ninguém, irmão. Ou seja, Jesus morreu pelos teus pecados. Jesus deu a vida pelos teus pecados. Quem matou a Cristo, irmãos, na cruz fomos nós. Irmão, um momento das Escrituras muito interessante. Os discípulos tiveram prazer e regozijaram-se. E claro que eu ouvi isto, irmãos. Graças a Deus, porque o Senhor tem instruído de muitas e diversas formas. Para a glória de Deus. Os discípulos enfrentaram a morte com alegria. Tinham prazer em sofrer nas aflições, tendo participado das aflições de Cristo. Não é o que diz a palavra do Senhor? Eles tinham prazer nisso. Eles tinham alegria nisso. Eles eram lançados às feras com alegria. Eles não negavam o Mestre. E o autor da vida, Cristo, no jardim do Getsemane, está numa agonia tal que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Você consegue explicar isto? De que é que ele tinha medo? De Roma? Ele estava com medo de quem? Dos soldados? Jesus estaria com medo do espancamento? Sabe o que é que eu referi há pouco ao Mel Gibson? Porque o Mel Gibson, no filme, ele retratou tudo que era físico, tudo que você pode ver aos olhos, mas ele não conseguiu retratar nada do que é espiritual. Ele não consegue pôr no filme, em momento nenhum, o verdadeiro sofrimento e a verdadeira agonia de Cristo que fez ele suar gotas de sangue no jardim de Getsemane. Ele não conseguiu pôr num momento único no filme todo. Isso. Ele não conseguiu passar isso. Irmão, Jesus está no jardim de Getsemane a suar gotas de sangue e a pedir a Deus para passar. Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Tal e qual a gente ora, não é, irmãos? Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor, eu queria desta maneira, mas seja feita a tua vontade. É? Se a vontade do Pai não fosse satisfeita, irmão, você estava condenado ao inferno. Tinha esperança para si. Se a vontade do Pai não fosse feita, amém? Jesus orou e disse, seja feita a tua vontade. O que você acha que fez soar gotas de sangue a Jesus? O chicote de Roma? A morte na cruz? Os pregos? O que era? O que é que tem que Jesus diz? Olha, se possível, passa de mim nesse cálice. O que é que tinha no cálice? O cálice estava cheio da ira de Deus contra o seu e o meu pecado. E o santo ia carregar sobre ele a imundícia da humanidade. O pior da humanidade, o contrário da vontade de Deus, o contrário da natureza dele. Ele era santo, ele não conheceu o pecado, ele nunca pecou, nunca na sua boca soube o engano. Ele ia carregar na cruz tudo sobre ele, toda a imundície, tudo aquilo que ele não conhecia, tudo aquilo que ele não participava, tudo aquilo que ele nunca fez. Ele ia carregar sobre ele o santo, carregado de imundícia, de pecado, o nosso pecado. Foi isso que aconteceu na cruz. Salvação só em Cristo, só Ele deu a vida por nós. Só Ele carregou com o nosso pecado. Irmão, eu gostaria de encontrar, irmãos, e já várias vezes, sempre que a gente prega sobre este assunto, eu gostaria, de coração amados irmãos, eu gostaria de encontrar um exemplo, uma coisa prática, que você pudesse entender o que é o santo carregando com o seu pecado, mas pela coisa, eu não consigo, não dá, amados. Por isso é que você não conseguiu pôr no filme. Porque eu até posso entender uma parte. E quando a gente vê uma ação pecaminosa, quando a gente diz, oh, que horrível, eu não consigo pensar naquilo. Ainda bem, irmão, é o Espírito Santo que habita em si que faz isso. Não penso que você é bonzinho, não. É o Espírito Santo que habita em si que faz isso. Mas ainda assim não dá para comparar, porque mesmo assim você foi concebido em pecado.
Não há exemplo algum que eu possa trazer que possa demonstrar o que é o Santo de Deus, o Cordeiro, levando o pecado da humanidade e enfrentando a ira de Deus sobre ele. Deus despejando a ira sobre ele para que você fosse justificado, para que o Pai fosse agradado, para que o Pai fosse glorificado. Porque até na cruz, amados, tem a glória de Deus. Porque se você tirar da cruz a glória de Deus, a sua salvação não tem sentido. Deus é glorificado, é agradado na cruz. Agradou ao Pai moê-lo, diz a Escritura. Entenda, por favor, irmão, você entenda, pelo amor de Deus, entenda a salvação. Entenda o que acontece na cruz. Agradou ao Pai moê-lo. Tinha que pagar o preço para que o Pai fosse exaltado e glorificado sobre a sua vida santificada. Entende? Quando você santifica a sua vida, Deus está sendo glorificado, e isso acontece porque o Filho deu a vida dele na cruz por si. Em última instância, para que você foi salvo para a glória de Deus. Não tira a glória de Deus da cruz, senão não faz sentido o Evangelho. Já não faz sentido as Escrituras. Deus é glorificado e exaltado quando a ira dele é satisfeita em Cristo. O seu pecado é justificado. Porque deu a vida, o Santo deu a vida em seu lugar. E naquele jardim ele sente a agonia da ira de Deus sobre ele, por causa do pecado que ele carregava. Ele se fez maldição por nós, diz a Escritura. E isto é Cristo. Salvação só em Cristo. Não há outro meio de você ser salvo. Você pode fazer o que você quiser. Você pode correr para onde você correr. Você pode achar que faz as coisas boas que você quiser. Amado, quando Deus olha para a nossa vida é tão desprezível aos olhos dele, que nós só podemos ser aceitos por ele, pelo sangue de Cristo. Só pelo sangue de Cristo, só pelo sangue que Cristo verteu na cruz, é que nós nos podemos apresentar pelo sangue de Cristo diante de Deus. É por isso, amados irmãos, que o sangue de Jesus é para a salvação. É por isso que eu insisto tanto nesse ponto, irmãos. Alguns irmãos já me ouviram falar nisto várias vezes. O sangue de Cristo é para a salvação, irmão. Irmãos, às vezes nós nem valorizamos o sangue de Cristo. Caiu uma coisa ao chão. Sangue de Jesus tem poder. Que é isso, irmão? Por favor, irmão. Não faça disso uma superstição, irmão. Que é isso? O sangue de Jesus lavou o teu pecado. O sangue de Jesus batido na cruz do Calvário é que nos dá vida e vida com abundância. O sangue de Jesus batido na cruz do Calvário é onde o Pai é satisfeito. O sangue de Cristo é sangue de salvação. Irmão, quando nós tomamos a ceia, nós estamos tomando a ceia, aquele suco de uva para alguns, sumo de uva para outros, não transforma em sangue, tá? Não transforma. Foi um dos erros da Reforma, foi esse, irmão. Para que você está a estudar a Reforma, entusiasmado com a mensagem, foi um dos erros da Reforma. Eles não aceitaram na altura que aquilo continuava do jeito que era. Só curiosidade, irmãos. Tá? Mas o sumo de uva, fica sumo de uva, tá? Mas você está tomando com o seu irmão, lembrando. Façam isto em minha memória, diz aqui. Fazendo em memória do Senhor até que Ele venha. E você está dizendo, eu tenho comunhão com Deus pelo sangue, o símbolo do sumo de uva, ou do suco. E você está a dizer, eu tenho comunhão com os meus irmãos. E nós somos uma família Filadélfia, no Jersey, porque nós todos pertencemos ao Ministério Filadélfia. Não, irmão, não. Porque todo mundo tem o mesmo cartão de membro. Que é isso, irmão? Nós somos família em Cristo, porque somos unidos pelo sangue de Jesus. O sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, que salvou a nossa alma e nos fez filhos de Deus. É importante nós entendermos o valor, irmão, do sangue de Jesus. O que é que significa? E onde nós devemos aplicar, irmão. O sangue de cruz te resgatou, te lavou. Não aplica erradamente. Irmão, tenhamos entendimento do sangue de Cristo. Tenhamos entendimento de quem é Cristo. Tenhamos entendimento da salvação que é operada em Cristo Jesus, pelas nossas vidas. Amém? Salvação só em Cristo. Mas outra vez nós tínhamos visto que pregavam o Evangelho e seríamos salvos pelo ouvir o Evangelho. Segundo ponto, amém? Carla, por favor. Vida cristã só em Cristo. Ficou pequeninho, não é? Deixa eu ver aqui.
Vida cristã, só em... Eu pus os óculos, não é que eu estou a ficar velho, não, irmãos. É que está muito pequeno lá, não é eu que estou a ficar... Não, não é mesmo, ficou mais pequeno hoje. Encolheu. Não, pus o projetor mais perto, verdade. Diz assim a palavra do Senhor: e eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém. Glória a Deus. Vida cristã só em Cristo. Salvação em Cristo, e você só pode ser cristão se você estiver em Cristo. A palavra do Senhor diz que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, Ele tira e corta. Você está a dar fruto? Você deu fruto hoje? Você dá fruto? Olha que se você não dá fruto, Ele vai cortar e vai lançar fora. Está na Escritura, irmão. Não posso tirar o que lá está escrito. Você entendeu? Está em português. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E lá vem a palavra, né? Foi exatamente o que falamos a semana passada. Somente a Escritura. Amados irmãos, para você dar fruto, para você viver uma vida cristã, você acredita que tem que dar fruto? Você acredita no fruto do Espírito? Você lembra que a gente sempre está a falar como é que eu sei que eu sou salvo? E sempre eu preocupo com isso, como é que eu sei que eu sou salvo? É porque dá fruto. O fruto, dizia esta manhã, lá em Roselle Park, este é o problema dos irmãos que me ouvem de manhã e à tarde, que eu acabo por repetir algumas ideias. O fruto do Espírito sai naturalmente. O fruto da árvore sai naturalmente. Cuida da árvore, limpa a árvore, prepara a árvore. Mas lá na terra ali do meu sogro e da minha esposa, é conhecido pelas laranjas, né? Foi lá que eu fui buscar a minha meia laranjinha, né? Como se dizia lá na terra, lá na altura, dizia que era a meia laranjinha. Então tem lá as laranjas. Filha? Tem lá as laranjas, a gente começa lá a passar por aqueles laranjais todos, a laranja de um lado da estrada, a laranja do outro, a laranja aquela coisa toda. Na época certa, aquela laranja naturalmente brota. Fruto do Espírito é alguma coisa que tem que brotar da nossa vida naturalmente. Não é forçado. O labrador não chega lá e começa a esticar o fruto. Ele prepara a árvore para que a árvore produza fruto. A árvore vai produzir fruto naturalmente. Quando você tenta esticar o fruto do Espírito e mostrar que tem fruto do Espírito, mas você não tem, isso chama-se hipocrisia. Você disfarça. Você vai e você está cheio de vontade de bater no vizinho e você diz: ai, se eu não fosse crente, a tua sorte é eu ser crente. Tem uma expressão muito bonita que eu acho muito interessante, que é: eu sou crente, mas não sou burro. O que é isso, irmão? Isso é a coisa mais... É a coisa mais absurda. Eu já ouvi pior. Eu sou pastor, mas não sou burro. Opa! Se Jesus tivesse essa linha de pensamento, Jesus teria dito assim: eu sou Deus, mas não sou burro. Não vou dar a vida por ti. Que não vales nada. Já pensou nisso? Jesus dizer: eu sou Deus, mas não sou burro. Vou dar a vida por ti, vales nada. Você já pensou nisso, irmão? Você já pensou nisso? Você não tem que seguir os passos de Jesus. Você está a imaginar Jesus dizer isso? Eu sou Deus, mas não sou burro. No sentido que é dito hoje. Amém, irmãos? No sentido que é dito. No sentido que é dito. A mim ninguém me pisa. A mim ninguém faz troça. Tem até quem acrescente, né? Deus é meu Pai. O Senhor é meu Rei. Cuidado. Não vigia, cuidado. Fruto do Espírito, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança brotam naturalmente porque você é bom. Não. Brotam naturalmente porque você está ligado na videira verdadeira que é Cristo. E o Espírito Santo, que você pode, se quisermos fazer uma analogia aqui, o Espírito Santo é a seiva, vai e alimenta a sua vida e de si naturalmente sai fruto.
E é possível todos verem que você está ligado na videira, porque o fruto que você produz não é mais o fruto da sua carne, não é mais os seus desejos carnais, não é mais a sua atitude carnal, mas é algo sobrenatural que só pode vir de Deus, porque você está ligado na videira verdadeira que é Cristo. Vida cristã só em Cristo. Vida cristã só ligado na videira. Quer produzir fruto do Espírito? Liga-te na videira, que é Cristo. Fica lá, agarra lá, prende lá, busca a Deus, busca conhecer mais a Deus, e o fruto do Espírito naturalmente vai ser da tua vida. A vida cristã só em Cristo nós podemos produzir fruto do Espírito, nós podemos produzir, sim, o fruto do Espírito, nós podemos demonstrar que nós somos cristãos se nós estivermos ligados na videira verdadeira. Está em mim, eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Não dá para produzir fruto se você não estiver nele. Quanta gente de sucesso no mundo você conhece, no mundo empresarial, no mundo material, que você conhece que não tem Cristo? Conhece? Ou só crente é que tem sucesso no empresarial? Veja lá, que a gente aqui não prega a doutrina da prosperidade. Veja lá se você acerta os ponteiros, irmão, tá? A gente, uma altura, íamos no highway para brincadeira, na van, e íamos a dizer que todos, lembra-se, todos os carros de marca eram conduzidos por um cristão. Todos os carros de boa marca eram conduzidos por um cristão. Que é isso? Não é verdade. Então que fruto ou que vida está a falar aqui? Está a falar de vida espiritual, irmãos. Está a falar de algo espiritual, não é material. Eu conheço um monte de gente que produz frutos, socialmente, culturalmente até, humanamente bons. Não estão ligados em Cristo. E produzem coisas boas para a sociedade. Irmão, o indivíduo que inventou os donuts, gente, não sei se ele era crente, mas que o homem era bom, era. Você já imaginou o indivíduo que pegou naquilo e meteu... Não, Carla. Meu Deus, que maravilha. Só vegetal é que é melhor que aquilo, não é? O indivíduo que inventou os donuts. A irmã Isabel está a pensar no indivíduo que fundou o Dunkin' Donuts. Tenho a certeza, gostar na mente dela. Gente, você fica a pensar, e o indivíduo que... Oh, irmãos portugueses, e o indivíduo que pescou o primeiro bacalhau? Ai, que façanha, irmãos. Pescou aquele primeiro bacalhau, e que coisa maravilhosa. Irmãos, claro que a gente está a brincar aqui um pouquinho. Você sabe se alguma destas pessoas que fez façanha... Eu disse brincadeiras, mas coisas importantes realmente. A cura para doenças, etc. Você sabe se as pessoas eram cristãos? Alguns eram, outros não eram. Produziram coisas boas? Produziram. É isso que está a falar a Escritura? Não, irmão. É produzir algo que não vem de si, que não saiu de si. Até aí, nessas pessoas que produziram essas coisas e conseguiram essas coisas, especialmente no indivíduo que fez donuts, tem graça de Deus, não é? Deus permitiu, Deus deu, não é? Especialmente no indivíduo que fez donuts, não é? No primeiro indivíduo que fez donuts. Mas em todas essas coisas nós podemos ver o agir de Deus, né? E Deus, a ciência se multiplicará, dizia nas Escrituras, mas eu não vou nem entrar por esse caminho. É que o assunto aqui está ligado em Cristo para produzir coisas boas, produzir fruto. Nos fala da ação sobrenatural de Deus na nossa vida e nós produzimos coisas iguais ao Senhor, que venham dEle, que não venham de nós. Para ser cristão, para viver uma vida cristã, para marcar uma diferença onde você está, você tem que estar ligado na videira e você vai produzir coisas que não vêm de si, elas vêm do Senhor. Vida cristã. Cristianismo autêntico e verdadeiro. Frutos de arrependimento, marcas de cristianismo na nossa vida, são produzidas ou são feitas pelo Espírito Santo que habita em nós e elas vêm de Cristo. Se estivermos nele, nós temos que estar nele, permanecer nele, conhecê-lo, ter envolvimento com ele. Conhecer mais e mais e mais e mais e mais a Cristo. Ter um maior conhecimento de Cristo. Estar cada vez mais envolvido com Cristo. Esta manhã dei um exemplo, irmãos. Claro que tinha, esse exemplo não era da manhã, era da tarde, mas já foi. Eu tinha um casal, na verdade eu não tinha nem escrito o exemplo nem pensado, mas de manhã saiu. É um casal, lá quando eu e a minha esposa tínhamos casado há pouco tempo, eu conheci um rapaz e fiquei a saber que ele tinha casado com uma estou lá na minha cidade, tinha casado com uma miúda que tinha andado comigo no preparatório, né? Passaram uns anos. E a miúda nunca tinha gaguejado. E o rapaz com quem ela casou gaguejava. Os irmãos estavam de manhã, já ouviram isto. Gaguejava. Não gaguejava muito, mas gaguejava um pouco. Ele falava e dizia, ii. E quando ficava nervoso, dizia, ii.
E meti aí no meio de muitas palavras. E eles casaram. A moça nunca tinha gaguejado. Eu conhecia desde pequena. E casou, passado pouco tempo ela está a falar e faz ela. E... Eu pensei, onde é que tu tiraste isso outra vez? Quando me deu conta, ela já gaguejava também como ele. Fazia o mesmo que o marido fazia. E... A propósito, irmãos, façam por seguir este exemplo e fazer o que os maridos fazem, que é outro assunto. Então, eles começaram-se a conhecer mais e ela já fazia o que ele fazia. Mas você entende o que é que diz a palavra do Senhor aqui? Você está ligado em Cristo? Você começa a se envolver com Cristo mais e mais. E diz a palavra que Ele limpa. Jesus vai limpando aquelas coisas da nossa vida que não prestam. Às vezes é coisa que a gente às vezes gosta, está muito ligado, mas que vem ser um problema. Lembra do jovem rico? Só te falta uma coisa: vende tudo o que tens aos pobres. Depois vem e segue-me. Foi o que o pastor Joel pregou aí na sexta-feira, não é? E era o que ele gostava. Tem coisa que Deus vai trabalhando na nossa vida, vai limpando, vai tirando aquilo que a gente acha bom, Ele vai tirando, vai limpando. Não é o que diz a palavra do Senhor? Toda a vara em mim que não dá fruto, Ele tira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim, eu nele, e esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem, e lançam no fogo e ardem. Obviamente, irmãos, amados irmãos, está a falar do inferno. Não está em Cristo. Não dá fruto. Não, mas eu entendo lá o plano da salvação. Mas não dá fruto hoje. E como é que você dá fruto? Você tem que se envolver com Cristo. À medida que você se envolve com Cristo, você conhece mais a Cristo, você se parece mais com Cristo, você fala mais de Cristo, você, até o gaguejar, usando aqui a figura, fica igual ao de Cristo. Cristo não gagueja, irmão, por favor. Não vai sair daqui e dizer, irmão Daniel, prega heresias, Cristo gagueja. Não é isso, irmão. É a figura que eu dei, tá? Começa a envolver mais, você se parece mais com Cristo, você começa a produzir aquilo onde você está ligado, que é em Cristo. Você sabe uma notícia para si, irmão, que você já está aqui na América há uns 10 anos? Você já americanizou muito, tá? Você não acredita? Você toma um café deste tamanho, em Portugal você levava uma semana a tomar esse café todo. Você toma de uma vez só, irmão. Você começa a se envolver com esta, você já americanizou. A gente fala para si e você responde, yes. Pode não saber mais nada, mas yes você sabe. Oh yeah. Oh yeah. Seriously? E aqueles que gostam mais falam yo, nem chega a ser uma palavra. Você habituou-se, americanizou. O que é que eu quero dizer com isto, irmão? Quanto mais você chega a Cristo, quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você lê a palavra do Senhor, quanto mais você se envolve com o Senhor, mais você vai manifestar a Ele na sua vida. E se assim não for, Ele corta e lança no fogo. E você diz, não, mas eu entendi todo o plano da salvação, eu entendi que Cristo deu a vida por mim, eu entendi que eu entreguei a minha vida ao Senhor. Amado, você está produzindo frutos que mostram que você está ligado na videira, que é Cristo. É clara e evidente esta mensagem. Vida cristã em Cristo. Parece quase Keep Christ in Christmas, não é? Vida cristã em Cristo. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos e assim sereis meus discípulos. Lembra que eu disse que nós íamos falar lá numa delas que era a glória de Deus? Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Você vai ver que todas as mensagens estão ligadas. Mas deixa-me só dizer isto. Pedir tudo o que quiser e será feito. Não é uma coisa boa, irmão? Você pode pedir tudo o que você quiser e será feito. Amém? Tem um irmão aí a querer um Ferrari? Hã? Amarelo. Eu sempre digo que é o Ferrari amarelo, não é? Se eu gostava de ter, hoje vi um Ferrari. Vi mesmo. Nice. Se eu gostava de ter um Ferrari, pode pedir tudo o que você quiser, será feito. Ninguém deu glória. O que é isso? Você está desanimado, irmão. Que bom que a gente vai ter a convenção, mas você anima. Você está desanimado, irmão. Mas você já viu o novo Camaro? Para quem é os irmãos aqui, que gostam da American Muscle, você já viu o novo Camaro? Está lindo, irmão.
Não sei, eu queria dizer uma coisa para as irmãs, mas você usa umas bolsas aí do não sei de quem, do tal do coach e eu não sei o quê, uma coisa assim. E é isso mesmo. Você põe o que você quiser. Você não quer? Você não quer uma casa na praia? Na praia não, que é meio complicado, não? Na montanha. Você não quer? Mas você vou ler o versículo, mas você está com falta de fé, ninguém deu glória. Pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Vamos lá tentar outra vez. Mas você não está animado. Pois não, porque esse versículo tem uma primeira parte, não tem? E tem um contexto, não tem? O que é que diz o texto? Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que fizer. Sabe porquê? Porque quando nós estamos nele e as palavras dele estão em nós, quando nós abrimos a boca para pedir, nós pedimos de acordo com a vontade dele, porque até ele veio para o Pai ser glorificado. Olha o que diz o texto a seguir. Nisto é glorificado o meu Pai que deixe muitos frutos. Quando você está nele e as palavras dele estão em si, a coisa que você mais pede é a glória do Pai, é a glória do Pai. Eu quero glorificar o Pai, eu quero viver em ti, eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. E então você receberá aquilo que você pediu. Aquilo que você pediu será feito. A presença de Deus que você tanto deseja, você alcançará. Aquilo que você tanto quer alcançar, vencer as suas tribulações, as suas dificuldades, vencer o seu pecado, afastar-se daquilo que não presta e viver de acordo com a vontade de Deus, será feito porque você buscou, você buscou, você buscou. E é isso que você quer. E você está nele e as palavras dele estão em si. E você vive uma vida cristã de acordo com a vontade do Senhor, somente Cristo. Vida cristã só em Cristo. Este versículo é de uma clareza enorme. Nós não sei porque é que dá tantos problemas hoje. Todo o contexto fala em estar em Cristo. Ora, se você está em Cristo, você pede de acordo com a vontade de Cristo. As palavras dele estão em si, o Pai é glorificado. O que você pedir, você vai receber. Porque você vai pedir para Cristo. Por isso é que lá a palavra do Senhor diz: pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastares em vossos deleites. Porque esses não estavam em Cristo. Esses não estavam ligados na videira verdadeira. Estávamos a meio da mensagem. Mas os dois dos pontos seguintes são mais curtos. Podes pôr lá. Amém. Uma só pregação, Cristo. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Obrigado. Eu já até tive um copo bonito. Mas já estão a preparar a convenção, até tenho um copo bonito. Amém. Tenho que começar a portar mais sério, não é? Quinta-feira, irmãos, vocês ajudem. Quinta-feira a gente tem que ter um ar sério. Estou a brincar, irmãos. Sejam o que vocês são em Cristo. Desde que vocês estejam ligados em Cristo, está bom. Sejam aquilo que vocês são. Mas sejam em Cristo. Amém? Glória a Deus. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Amados irmãos, tem uma coisa para você pregar só, tá? Eu vou dizer uma coisa. Você só tem uma coisa para pregar. A Assembleia de Deus, Filadélfia, no Jersey. É? Não. Você foi chamado para pregar a Cristo. A palavra de Deus é cristocêntrica, todo mundo concordou. Então quando você sai daqui para você pregar o Evangelho, seja quem for, ou até dentro daqui, ou a maneira de você agir, é para você pregar e falar de Cristo, demonstrar Cristo com a sua vida e pregar a Cristo e só a Cristo. Não me propus saber outra coisa senão a Cristo, Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem da salvação. Você foi chamado para pregar a Cristo. Você não foi chamado para pregar a igreja. Você não foi chamado para pregar a denominação. Você não foi chamado para dizer o quão maravilhosa é a sua igreja. Você foi chamado para você pregar a Cristo, sair à rua e pregar Cristo, e Cristo, e Cristo, e Cristo, e Cristo. E falar de Cristo. E abrir a boca para falar de Cristo. Porque você está ligado em Cristo. Sabe por que a gente às vezes abre a boca e fala tanta outra coisa que não é de Cristo? Porque a boca fala do coração está cheio. A mamãe deu resposta. Eu não estava a pensar o versículo. Sabe porquê que a gente abre a boca para falar outras coisas que não é Cristo? Porque muitas vezes o nosso coração está muito mais cheio dessas outras coisas do que de Cristo. A gente fica há pouco, eu falei aqui, fiquei entusiasmado, eu falei do novo Camaro. A gente fica, uau! Vai no highway na linha da direita, pelo amor de Deus, um carro desses chega a ser pecado. Aqui na linha da esquerda, até que põe o motor a trabalhar. O nosso, tem um primo da Sónia, eu não sei se ele vai ver isto, é um primo da Sónia que comprou um Mustang.
E eu entrei aqui no carro, dei a volta ao parque lá, no Mustang. Diz ele, sai daí, eu vou-te mostrar como é que é. Um miúdo, 20 anos, 20 e poucos anos, entrou naquele carro, irmãos, da colar ali, o carro abanou por todos os lados, só no arranque. Eu disse, ei pá, nem Elias no cavalo, lá na carroça, nem para comparar. E o carro foi nem para comparar. Aquilo é que é, irmãos. Se Jesus me arrebata, nunca vou parar por aqui. Vamos voltar aqui à nossa mensagem. A gente fica entusiasmado e fala destas coisas e pá, tá. E quando vai falar de Cristo, a gente diz, sabe, na minha igreja vai ter jantar para a semana. Você quer vir ao culto? Que é isso? Você não falou de Cristo, você falou da igreja. Ainda falou com medo. Como é que nós ficamos tão entusiasmados? Eu fiz um bocadinho de brincadeira aqui, mas é a realidade. A gente fica tão entusiasmado com uma coisa aí do mundo, uma coisa qualquer, abre a boca e fala, discute esses assuntos. E a gente de Cristo fala, olha, Jesus salvou a minha alma. E o outro responde, e depois? Porque foi tão... Porquê é que estás a falar assim? Eu não posso dizer a ninguém que tu me disseste? Porquê é tão difícil? Porquê que a nossa vida está tão cheia de tantas outras coisas? E há tantas outras coisas que nos entusiasmam. E a salvação da nossa alma, pregar a Cristo, sai de uma maneira tão simplória, tão mesquinha, tão fraquinha. Você acha que a igreja do primeiro século pregava dessa maneira? Paulo chega diante do rei Agripa e de festa e, diz assim, e pensa assim, preso, irmãos, tá? Vamos fazer aqui no instante, a nossa hora avançou um pouco, mas vamos tentar fazer no instante aqui a ideia, tá? Vamos pôr alguma imagem aqui. Ele chega lá, Paulo está preso, está acorrentado, olha lá para eles e diz assim, bom, Deus está-me a abrir a porta para eu ser solto. Não era o que Paulo devia ter pensado? Era o que eu teria pensado, irmãos, sinceramente. Depois de preso tanto tempo, saber que Deus tem um ministério para a gente fazer, e a gente agora está preso, e ele vai falar com o rei Agripa e com festa e diz assim, não, Deus abriu a porta, eu vou ser liberto hoje. É hoje. Eu vou com cuidado com o que eu vou dizer, que é para não estragar os planos de Deus. Deus tem um plano para mim hoje. Falar com jeito. Chega lá e diz ele assim, tu és cristão? Quer dizer... Sim. Eu vou dizer o que é que Paulo viu rapidamente, senão a gente ficava aqui muito tempo. O que é que Paulo viu quando Paulo entrou naquela sala? Paulo viu a possibilidade de pregar a Cristo e chegou lá e pregou a Cristo. Sabe o que aconteceu com Paulo? Continuou preso. Sabe o que é que o homem disse? As muitas letras te fazem delirar. Por pouco me querias persuadir a fazer cristão. Diz Paulo, não é nem por pouco nem por muito. Quem te dera a ti ser o que eu sou, se não fosse estas cadeias? Quem te dera a ti ser o que eu sou? Menos a questão das cadeias, menos a questão de eu estar preso. De resto, quem te dera a ti ser o que eu sou? Paulo saiu dali e continuou preso. Deus tinha um plano? Tinha. Paulo estragou? Não. Deus tinha um plano. Era ele continuar preso e ir para Roma. E assim foi. E foi decapitado. Entrou na glória do céu, celebrando o Senhor com a sua própria vida e a sua morte. Na hora de falar de Cristo, que são todas, make sure que você abre a sua boca e você prega a Cristo. Eu não estou a dizer que você tem que deixar de convidar pessoas para a igreja, você tem que deixar de fazer o que você quiser. Agora, por favor, não diga que isso é pregar a Cristo. Você diz, eu convidei alguém para a igreja hoje, eu não falei a ela de Jesus, a menos que você tenha falado a ela de Jesus. Se você falou de Jesus e terminou com um convite para ir à igreja, está ótimo. Se você só convidou para ir à igreja, não diga a ninguém que você evangelizou. Você tem que dizer, olha, eu divulguei a igreja, eu chamei alguém para vir à igreja. Ou não diga que você pregou a Cristo. Pregar a Cristo é pregar a Cristo crucificado. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Pregar somente a Cristo, abrir a boca para falar de Cristo, demonstrar Cristo com a nossa vida, demonstrar que Cristo está em nós e pôr ponto assente, eu vou pregar a Cristo e só a Cristo.
e pega naquele todo entusiasmo que você tem para falar das outras coisas e joga fora e começa a abrir a tua boca e como a irmã Mina disse, o teu coração está cheio, então make sure que está ligado na videira verdadeira, o teu coração está cheio de Cristo para quando abrir a boca poder falar só de Cristo. Viu aquele meu entusiasmo todo com os carros? Esqueça, irmão, foi só para dar um mau exemplo. É só um mau exemplo. É para ter esse entusiasmo todo a falar de Cristo. É para sair a falar de Cristo e pregar a Cristo a todos. E dizer a todos que Cristo é Senhor e Deus. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. E ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto ponto. Satisfação só em Cristo. Filipenses 4:4, regozijai-vos, tome nota da palavra que está sublinhada. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo regozijai-vos, novamente. Filipenses 3:1, resta, meus irmãos, que vos regozijeis no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é segurança para vós. Gálatas 6:14, mas esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Irmão, uma vez que você aceitou a Cristo, a sua única satisfação é Cristo. Você pode buscar o que você quiser. Você pode ter o que você quiser. Você pode alcançar coisas extraordinárias na sua vida. A sua única satisfação absoluta e completa é Cristo. Porque a sua eternidade vai ser com Cristo. Então para que é que a gente procura outro tipo de satisfação? Ou a gente quer encontrar descanso? Ou a gente quer encontrar outra coisa qualquer na nossa vida se não for em Cristo? Para que buscar outra coisa se não a Cristo? Para que buscar outra coisa onde Cristo não esteja? Você dá para entender agora a santificação? Quando você santifica, você procura se satisfazer em Cristo. Ou a santificação o vai levar à sua satisfação máxima que é em Cristo. Santificar e dizer não a si próprio, e perder as coisas do mundo que você gosta. Negar as coisas do mundo. Não é só você perder a satisfação do mundo. É você alcançar uma satisfação maior em Cristo. Você percebe que a palavra do Senhor fala em regozijai-vos? Você entende que a igreja do primeiro século era uma igreja que se regozijava em Cristo ao ponto de ter prazer em sofrer por amor a Cristo e ser participante das aflições de Cristo, porque o objetivo máximo deles, a satisfação completa deles, estava em Cristo. Mas você vive no país do primeiro mundo, você tem tudo o que quer. Você diz, não é bem assim. Comparativamente com o resto do mundo, é. Comparativamente com certos países do mundo, é. Você quer o café quentinho, você vai no drive-thru e abre o vidro só um pouquinho. Está frio, só um pouquinho. Como é que é, Isabel? Light and sweet, please. Medium. A Boston cream too, please. I'm on a diet. Você vai até a janelinha, recebe o cafezinho, lá vai você encantado da vida. Se mora em New Jersey, não tem nem que sair do carro para pôr gasolina. Só a Carla quando mete gasolina em Nova York. Tem tanta coisa. Televisão com não sei quantos canais. Tudo distração de Satanás para nos distrair do nosso foco e da nossa satisfação em Cristo. Tanta coisa. Todo mundo tem iPad. Uns só pedem, os outros têm. iPad. Tem tudo, tem telefone com internet, tem um montão de coisa que você encontra aqui. Carro, 2 carros na casa. Não, quer dizer, no driveway, né? Não na casa, no driveway. Todo o tipo de coisa que a gente consegue alcançar para nossa satisfação. E o que vai para aí de crente frustrado, e desanimado, e destruído, e aborrecido, e zangado com a igreja, com o pastor, com o mundo, com tudo, com Deus, se possível. Porquê? Porque encontra satisfação em coisas do mundo e esquece que a nossa satisfação máxima é nos pés de Cristo. Você quer ter prazer? Vai orar. Quer se distrair? Leia a Bíblia. Você quer... Vou tirar um tempo para meu prazer.
eu entendo daí que você vai orar. Amém? Amém. Que bom. Se você diz assim, eu vou tirar um tempo para meu prazer hoje. Hoje eu vou tirar um tempo para o meu prazer. E eu vou interpretar das suas palavras que você vai orar. Já não vou telefonar para o irmão, que ele vai orar. Porque a nossa satisfação é Cristo. E ele vai chegar-se a Cristo. Ou vai orar, ou vai ler a palavra, ou vai estar envolvido com Deus. Eu não vou telefonar para ele, não vou chateá-lo hoje. Hoje vou dizer, irmão, a gente tem muito trabalho para a convenção, mas hoje eu quero que você tenha o seu prazer máximo. A sua satisfação máxima. Você vai orar, irmão? Ora por mim também. Está certo? Não é nós nos regozijamos, não é que diz a palavra, para regozijar em Cristo. Não é a nossa satisfação máxima. O nosso prazer não é o Senhor. O nosso prazer não é as coisas de Deus. O nosso prazer não é estar na casa do Senhor. Não era melhor estar um dia na casa do Senhor que noutra parte mil? O que é que você acha que havia naquela época? Já sei. Churrasquinho. O salmista está a falar de churrasquinho, não é? É melhor um dia na casa do Senhor que noutra parte mil. Tinha churrasco nesse dia na casa do Senhor, é isso? O que é que tinha na casa do Senhor? Uma peça de teatro. O que é que tinha na casa do Senhor? Um coral. Não, irmãos. Tinha a presença de Deus. E era por isso que ele queria estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porquê? É aniversário da igreja. Vai ter bacalhau e picanha. Meu Deus, a metade da minha pregação é comida. Deus me ajude. Só estou a dar conta agora. Entrei em dieta ontem, irmãos, aí forçada, e agora o problema é que a gente só fala em comida. Eu sei que é. Irmãos, satisfação, a nossa satisfação é em Cristo. E Paulo dizia, longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Você entende a necessidade que você tem do mundo estar crucificado para si? É que enquanto o mundo não estiver crucificado para nós, o nosso carro, a nossa casa, as nossas coisinhas todas, o nosso trabalho, essas coisinhas todas, enquanto nós não crucificarmos isso tudo, nós não encontramos satisfação em lado nenhum. Porque você foi chamado para ter satisfação em Cristo. Você foi resgatado das trevas para a maravilhosa luz, para você ter satisfação em Cristo. Você que procura satisfação em outro lugar, você não encontra em lado nenhum. É para satisfazer em Cristo. É para gloriar na cruz de Cristo. Por isso é que nós temos, por isso é que Paulo diz, eu sou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque é em Cristo. Entenda por favor isto, irmão. Você foi salvo em Cristo e agora é para viver em Cristo. É para pregar a Cristo e é para ter satisfação em Cristo. O slide final. Diz os irmãos, amém. Que final. Deus prolongou. Martinho Lutero disse isto, e outra vez, irmão, nós não estamos a estudar Martinho Lutero, nós estamos a estudar as Escrituras, tá? Ele disse isto, uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é um inferno. Uma masmorra, sabe que todo mundo sabe o que é uma masmorra? Um calabouço. Exato. Com Cristo é um trono. E um trono sem Cristo é um inferno. Eu vou fazer uma pergunta. Você quer sair daqui e quer ir viver num inferno? Eu estou a falar literalmente aqui, não estou a referir nem à condenação da sua alma. Se você quiser fazer alguma coisa sem Cristo, a sua vida é um inferno. A sua vida não presta. Você não encontra prazer em nada, você não está bem com nada. Não é positivismo, irmão. Não é 7 keys to improve yourself. É a palavra de Deus, tá? Não é positivismo barato, nem psicologia aqui. É que se você quer a sua vida viver de acordo com a vontade de Deus, procura Cristo. Envolve-te com Cristo. Aprende de Cristo. Ora, tem prazer em Cristo, tem satisfação em Cristo. Irmão, você não sabe a minha situação, mas a sua situação com Cristo é um trono. Até dizia o Martinho Lutero. E outra vez, eu não estou a pregar Martinho Lutero, também estamos a pregar a Cristo. Só faltava, a gente disse somente Cristo e agora pregava Martinho Lutero, não é? Para pregar a Cristo. Irmão, seja qual for a nossa situação que Deus nos colocou, que Deus nos permite estar, se Ele estiver connosco, se nós estivermos nele, as palavras dele estiverem em nós, se nós vivemos segundo a vontade dele, é o que importa é que Ele esteja. Moisés disse, não me faças